Olá, tudo bem com você? Eu sou a Gabriela Possoli e estou aqui para falar um pouco sobre mim, a minha trajetória e as coisas importantes que aprendi. Eu sou professora e pesquisadora na área de educação superior há 12 anos e atuo em educação, tecnologia, saúde e gestão. Na minha vida, eu tive alguns momentos cruciais que geraram muitas mudanças de rumo. E eu vou te contar no final desse vídeo as coisas mais importantes que eu aprendi como profissional nessas áreas de educação e tecnologia. No início da minha vida profissional, eu foquei bastante em formação. Isso foi um privilégio, pois eu pude fazer 2 faculdades ao mesmo tempo e alguns estágios que me possibilitaram construir conhecimento nas áreas de exatas e humanas. Eu cursei técnico em informática no ensino médio e o caminho natural era que eu fosse cursar também a faculdade nessa mesma área e foi isso que eu fiz. Porém, quando eu estava mais ou menos no final do 3º período do curso, eu entrei meio que numa crise de identidade com a minha escolha profissional. Eu comecei a entender como o mercado de TI se estruturava e comecei a perceber que isso não se encaixava com as minhas pretensões de vida e com o que eu queria com a informática. Foi aí que eu desisti do curso? Não. Foi aí que eu fui fazer um outro vestibular, meio que por conta, não contei nada para minha família. Depois que eu passei no vestibular, aí eu tive aquela conversa com a família e eu fui então cursar pedagogia. Por incrível que pareça, eu me encontrei tanto na área de educação que isso me motivou a prosseguir também com o curso de análise de sistemas que eu estava fazendo. E nessa mesma época, como eu estava assim com bastante energia, fazendo bastante coisa, eu assumi a presidência do centro acadêmico do curso, comecei a fazer iniciação científica, estágio, monitoria. Resumindo, eu morava na universidade, ficava lá de manhã, de tarde, de noite, sábado o dia inteiro, e essa era a minha vida. Quando eu terminei a primeira graduação, eu iniciei uma pós na área de comunicação e semiótica, e quando eu estava terminando pedagogia, eu já estava cursando algumas matérias do mestrado. Nessa altura dos acontecimentos, a gente está mais ou menos no ano de 2006, quando eu iniciei o mestrado em tecnologia na Universidade Tecnológica Federal, que, devido ao nascimento do meu filho, eu acabei adiantando os créditos, e mesmo eu tendo um prazo ali de 24 meses, com 16 meses eu já estava defendendo o meu mestrado. Aí, nesse ínterim, depois que eu me formei, meu filho estava pequeno nessa época, eu comecei a trabalhar com educação à distância e capacitação de professores. 2 anos depois disso, também assumi algumas aulas em cursos presenciais em algumas faculdades. Em 2009, eu passei na seleção de doutorado em educação na Universidade Federal do Paraná e comecei a ampliar os meus horizontes como autora e como pesquisadora. De lá para cá, eu escrevi e publiquei vários artigos científicos, nacionais e internacionais, participei de vários eventos e também publiquei 4 livros como autora. Lembra que eu te falei lá no começo do vídeo que eu ia te contar o que eu aprendi de mais importante? Então, em toda a minha vida, o que eu aprendi de mais significativo foi o valor da família e das amizades verdadeiras. Que a gente precisa sempre fazer a nossa parte, mas também confiar em Deus, pois a vida tem muitas surpresas. E falando sobre surpresas, e às vezes a gente não está preparado para elas, foi o que aconteceu comigo quando o meu filho, quando ele tinha 3 anos, teve uma grave doença e ele passou por dezenas de cirurgias e ficou quase 1 ano direto internado. Com isso, eu comecei a rever muitas coisas da minha vida e me ajudou a valorizar aquilo que realmente é importante. Eu aprendi como educadora a perceber as pessoas, a ouvi-las e a tratar conflitos e incertezas. E, acima de tudo, pensar além do que as situações podem mostrar naquela superfície, O processo de pesquisa científica, ele ensina muito sobre métodos de investigação e sobre analisar as coisas em profundidade. E a proposta e o compromisso da For Harvest convergem com um projeto de vida que eu tenho, que vem crescendo dos meus sonhos nos últimos tempos, com relação a empreender, visando ajudar as pessoas a crescer, gerar relacionamentos em lugares diferentes, para além daquelas limitações de tempo e espaço que a gente tem na nossa vida normal. E eu tenho realmente muita vontade de compartilhar os conhecimentos que eu construí e construir novos saberes com base em trocas de experiências com diversas pessoas. A For Harvest, ela nasceu para ser uma organização formadora, que possa alavancar iniciativas de empreendedorismo de pessoas e organizações que queiram entrar no mercado online, e eu acredito muito nisso realmente. Então, agora que vocês sabem um pouco mais sobre mim, continuem assistindo os nossos vídeos e também assistam às apresentações dos outros membros da For Harvest. Até lá!